Os feiticeiros em Jujutsu Kaisen são divididos em graus, sendo 4 os mais fracos e especial os mais fortes. Só que eu não tô muito interessado nos fracassados não, então bora lá falar sobre todos os feiticeiros de grau especial de Jujutsu Kaisen. Mas antes, só uma explicação muito rápida: grau especial não quer dizer que o feiticeiro é simplesmente muito poderoso. Quer dizer que o feiticeiro sozinho tem a capacidade de acabar com uma nação. Então tem feiticeiros que têm o nível de poder de grau especial, mas não são grau especial graças à natureza da sua técnica. Talvez você consiga ganhar de um grau especial no combate, mas você não conseguiria sozinho derrotar um país inteiro, então você não é grau especial. Tendo isso em mente, agora sim, bora lá então falar de todos os graus especiais de Jujutsu Kaisen. Começando pelo Sukuna. O Sukuna é dado como o feiticeiro mais poderoso da história. Ele viveu durante a Era Heian, que foi considerado a Era de Ouro do Jujutsu, onde tinha a maior quantidade de feiticeiros poderosos, sendo um cara tão bizarro e maligno que ele foi considerado o rei das maldições, mesmo sendo realmente só um feiticeiro e não uma maldição. Mas talvez o fato dele ter 2 bocas, 4 olhos e 4 braços tenha contribuído para isso. Inclusive, o motivo dele ser assim é que quando tava no útero da sua mãe, ele absorveu seu irmão gêmeo. É como se tivesse dobrado algumas partes do corpo dele porque absorveu o cara. E ele era tão poderoso durante a Era Heian que ele literalmente derrotou todo mundo que tinha. Sabe a luta final que teve no mangá, que era basicamente todo mundo contra o Sukuna, só que o Sukuna acabou perdendo? A mesma coisa aconteceu durante a Era Heian, só que ele ganhou. Daí depois disso, o Kenjaku chegou nele e fez um acordo. Ele ia transformar o Sukuna em objetos amaldiçoados, para que ele não envelhecesse e morresse de velhice, e daí no futuro o Sukuna ia conseguir reencarnar em uma outra era, com outros feiticeiros, pra poder ter desafio de novo. Já que, pô, nesse ponto ele realmente não ia fazer mais nada da vida, todo mundo que era forte já foi derrotado, ele ia só viver até morrer de tédio. E ele obviamente aceitou. Daí ele foi dividido em 20 objetos amaldiçoados, que no caso eram seus 20 dedos, isso porque ele era muito poderoso, então não dava pra ser um objeto só, e daí deu no que deu, com o Itadori comendo um desses dedos e virando o seu receptáculo. E bom, a técnica inata dele se chama Santuário, e a temática dela é meio que cozinha. Ele consegue fazer vários cortes diferentes e depois tacar uma chama. E essa chama é chamada de fornalha, como se ele estivesse primeiro cortando e depois colocando no forno. As suas 2 habilidades principais são o desmantelar e o clivar. O desmantelar é um corte padrão que é feito à distância, e é só isso mesmo, enquanto o clivar se adapta dependendo da resistência e nível de energia amaldiçoada do alvo. Ou seja, ele no geral é mais poderoso. Só que a não ser que esteja na sua expansão de domínio, o Sukuna precisa fazer contato físico com o alvo para conseguir usar o clivar. Porém, se estiver encostando em uma superfície, ele consegue fazer o clivar numa forma de teia de aranha, meio que se adaptando ali ao ambiente e cortando tudo. Mas o ataque mais poderoso do santuário é a chama divina. Ao entoar fuga, ele consegue formar uma flecha de fogo que tem uma distância muito grande, sendo mais poderosa, por exemplo, do que chamas de jogo, que era uma maldição de grau especial muito poderosa e inteiramente focada em fogo. Só que tem algumas condições pro Sukuna usar o fuga. Pra começar, essa técnica só pode ser usada depois que ele ativar desmantelar e clivar. Ele não pode começar usando. Além disso, originalmente, o fuga era uma técnica muito lenta e com alcance muito limitado. Então o Sukuna fez um voto vinculativo que impedia ele de usar o fuga caso estivesse lutando contra mais de uma pessoa, a não ser que fosse dentro da sua expansão de domínio, daí isso não vale. Em troca disso, dentro da expansão de domínio, o fuga é muito mais poderoso. E tem uma explicação bem complexa pra isso, na verdade. O Sukuna tem a expansão de domínio Santuário Malevolente, que eu já vou explicar. E graças a esse voto vinculativo, tudo que estivesse sendo afetado pelo Santuário Malevolente é imbuindo com a mesma energia amaldiçoada do fuga. E isso faz com que todas as partículas se tornem explosivos termobáricos que ficam espalhados pelo seu domínio. Explosivos esses que são detonados quando a chama divina é liberada, causando alta temperatura, ondas de choque, descompressão e pressurização intensa e instantâneas, o que acaba resultando numa explosão bizarramente e absurdamente poderosa, que foi basicamente o que aconteceu em Shibuya. É por isso que quando o Sukuna usa o fuga contra o jogo, ele simplesmente fica queimado e deu, mas quando ele usa contra uma Horaga dentro do seu domínio, explode Shibuya inteiro. E bom, sobre a sua expansão de domínio. O nome dela é Santuário Malevolente e ela não tem algum tipo de habilidade super especial que meio que foge da técnica dele. O que ela faz é basicamente ter um acerto garantido, ou seja, qualquer coisa dentro da sua expansão de domínio fica sendo cortada sem parar por desmantelar e clivar. Inclusive, é muito interessante que quase toda a expansão de domínio só afeta coisas com energia amaldiçoada, o que torna os restringidos, que têm absolutamente 0 de energia, imune a expansões. Só que esse não é o caso da expansão de domínio do Sukuna, já que o Sukuna tem o clivar, que se adapta à energia amaldiçoada do alvo. Então mesmo se o Toji ou a Maki, que são imunes a expansões de domínio, entrassem dentro do santuário, eles seriam completamente cortados e desintegrados. E outra coisa muito interessante é que ele é um dos únicos 2 personagens de Jujutsu que tem uma expansão de domínio sem barreira, que é dito como um feito tão difícil que é divino. E os benefícios de uma expansão de domínio sem barreira, além do fato delas serem simplesmente mais refinadas do que as normais, o que é muito bom num confronto de expansões, é o fato de que quando você coloca ali um pacto, né, um voto pra pessoa conseguir sair da sua expansão sem ter a barreira ali prendendo ela, você consegue aumentar muito o seu alcance. Ou pelo menos é isso que acontece
na expansão do Sukuna. A do outro personagem que eu vou falar mais pra frente não teve como saber porque a gente não conseguiu ver o efeito dela exatamente. E bom, você vendo suas técnicas até então, o Sukuna não parece nada demais. E isso é verdade. Honestamente, o Santuário só é uma técnica poderosa porque ela é usada pelo Sukuna, que é um gênio absoluto. O poder dela em si, o que ela faz, simplesmente não é uma coisa tão roubada assim. Tem vários outros personagens de Jujutsu que, se tivessem o nível de poder do Sukuna, por se dizer assim, com a técnica dele, seriam muito mais poderosos. Mas acabou que nenhum teve. E além da sua técnica, o Sukuna também tem várias outras coisas. Ele consegue usar amplificação de domínio, que é quando você pega o seu domínio, coloca ele numa forma de aura e envolve em você. Daí você consegue usar isso pra neutralizar algumas técnicas, tipo o Mugen do Gojo. Inclusive, tem vários personagens, tipo o Jogo e a Hanami, que quando usavam amplificação de domínio, não conseguiam usar suas próprias técnicas. Mas o Sukuna é tão bom na amplificação de domínio que ele consegue mantê-la ativa enquanto usa sua expansão de domínio. E também ficar ativando e desativando em intervalos rápidos pra conseguir usar sua técnica. Ele também tem a cesta de Vimioka, que é basicamente domínio simples, só que pior. É como se fosse o domínio simples do passado, que ainda não foi refinado e melhorado com o tempo. Pra quem não sabe, o domínio simples é basicamente uma técnica anti-domínio que você ergue um pequeno domínio completo com uma barreira em volta de você. Daí você anula os efeitos de uma expansão de domínio. Ele também tem energia reversa. Basicamente, a energia amaldiçoada é a energia negativa. Daí a energia reversa é a energia positiva. Se você consegue fazer isso, você consegue se curar. E o Sukuna é muito bom na energia reversa. Ele consegue se curar muito facilmente. Outra coisa é que essa estrutura corporal única dele aí, de ter vários braços, acaba ajudando muito. Isso porque, tendo duas mãos extras, ele consegue formar sinais de mãos enquanto ainda tem duas mãos livres. Ele consegue, por exemplo, ativar sua expansão de domínio, que precisa de duas mãos, enquanto ainda tá lutando. Também tem várias habilidades que precisam de encantamentos onde o cara tem que falar. E ele consegue usar a sua boca da barriga pra fazer isso, enquanto faz a mesma coisa com a sua boca normal. É simplesmente um corpo evoluído. Ele também tem dois instrumentos amaldiçoados, que são Kamutoki e Hiten. A gente não sabe o que Hiten faz, já que ele só usou 1000 anos atrás na Era Heian, e a única coisa que a gente viu foi a sua aparência, ele parece um tridente. Já Kamutoki a gente conseguiu ver sim, já que quando tava prestes a morrer após sua luta contra o Sukuna, a Yorozu, que tem uma técnica que a permite criar coisas, fez um voto vinculativo pra criar uma réplica exata de Kamutoki, e daí entregou pro Sukuna. E o que essa ferramenta amaldiçoada de grau especial faz é descarregar eletricidade. Só isso, só que muito poderoso. E bom, pelo fato do Sukuna ter se tornado um objeto amaldiçoado através do acordo com Kenjaku, quando ele é consumido por alguém e toma controle do corpo daquela pessoa, ele consegue usar as técnicas dela. Foi o que ele fez na luta inteira contra o Gojo, quando ele tava usando as 10 sombras do Megumi. Ele consegue usar não só as técnicas do receptáculo, como também as suas próprias. Só que em compensação, enquanto tá no corpo do receptáculo, ele acaba sendo bem mais fraco do que normalmente. Eu digo no sentido de força, velocidade, resistência, também o fato de que ele não tem esse seu corpo super aprimorado, esse tipo de coisa. Em compensação, ele acaba tendo a técnica do receptáculo, né? Então meio que equilibra uma coisa com a outra. Ainda mais quando a técnica é as 10 sombras que tem o Mahoraga. Isso porque foi observando o Mahoraga que ele conseguiu entender o que fazer pra atravessar o Mugen do Gojo e assim desenvolver o corte que corta o mundo, que é basicamente uma versão aprimorada do desmantelar. Só que ao invés de ser simplesmente um corte pra frente que pega nos alvos, ele corta o próprio mundo em uma área específica. Ou seja, não é um corte que vai pra frente e bate no Mugen do Gojo. Ele já corta o Gojo por dentro ali, é como se fosse um ataque espacial. E pra fazer esse corte, ele precisa de um monte de sinal de mão, um monte de conjuração, encantamento, é uma parada complicada de fazer, já que é extremamente poderoso. E o Sukuna domina muito sua técnica, é bizarro como ele é preciso. Na luta contra o Yuta, ele usa o clivar em volta da sua própria mão pra conseguir segurar a katana do Yuta sem se ferir, como se fosse uma barreira de corte separando ele da lâmina. E bom, em geral, o clivar é muito mais poderoso do que o desmantelar. As fraquezas são o fato de que ele tem que estar encostando no alvo e que custa mais energia amaldiçoada. E aproveitando que eu acabei de comentar dele, bora falar sobre o Gojo. O Gojo é dado como o feiticeiro mais forte da atualidade, sendo também o segundo feiticeiro mais forte da história. Ele nasceu no clã Gojo, que é um dos 3 grandes clãs de feiticeiros Jujutsu, e o motivo dele ser tão poderoso é o fato de que ele não só herdou o ilimitado, que é uma das técnicas do clã, como também os 6 olhos. É como se fosse uma combinação especial que só acontece a cada tipo 400, 500 anos. E sempre que tem um feiticeiro com 6 olhos e ilimitado, ele é basicamente o mais forte da sua era. Eles são realmente extremamente poderosos. Mas por que exatamente? Vamos lá. O ilimitado é uma técnica que faz com que o usuário consiga ter um controle basicamente absoluto do espaço, literalmente manipulando a energia amaldiçoada em um nível atômico. Daí, através dessa manipulação, tem basicamente 3 técnicas padrões. A primeira delas é o infinito, também chamado de Mugen. O Mugen é aquela barreira que impede qualquer coisa de encostar no Gojo. Mas é mais complicado do que isso, não é simplesmente uma barreira ali que fica travando as coisas. Basicamente, quando algo tenta acertar o usuário, a pessoa, ou o objeto em questão, acabam acertando a infinidade entre ela e o usuário. É meio difícil de entender, mas vamos lá. O Gojo faz meio que uma comparação com o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Basicamente, Aquiles é muito mais rápido que a tartaruga. Vamos supor aqui 10 vezes
vezes mais rápido. Só que a tartaruga começa com uma vantagem de 100 metros. Daí o Aquiles vai lá correndo e depois de cobrir os 100 metros, a tartaruga andou 1/10 dessa distância, ou seja, 10 metros. Aí depois que ele cobriu esses 10 metros, a tartaruga se moveu 1 metro. E isso vai se repetindo infinitamente, onde Aquiles nunca consegue alcançar a tartaruga. Do mesmo jeito que o real número 1 nunca vai conseguir tocar o real número 2, graças à quantidade infinita de frações que os separam. E é por isso que ninguém consegue encostar no Gojo, graças à infinidade que existe entre eles. E inicialmente o Gojo tinha que ativar manualmente o Mugen, e manter ele ativo por grandes períodos de tempo deixavam ele cansado. Só que desde que o Toji esmerilhou ele completamente, ele programou o infinito para ficar ativo constantemente. Não só isso, como também para alvejar e protegê-lo automaticamente, discernindo o nível de perigo do que está se aproximando baseado na intensidade da energia amaldiçoada, massa, velocidade e forma. E isso normalmente cansaria muito o seu cérebro. Só que com o uso eficiente e constante da energia reversa, ele consegue manter o seu cérebro tranquilo. Só que tem alguns jeitos de você conseguir ultrapassar o Mugen. O primeiro deles é com uma expansão de domínio que tem acerto garantido. O segundo é você usando amplificação de domínio, foi o que o Sukuna, Jogo e Hanami usaram. O terceiro é você usando alguma coisa que tem propriedades de anular uma técnica, tipo a extensão de técnica do anjo, ou a corda negra, ou a lança invertida dos céus. Ou você usando alguma coisa que o Mugen não consiga identificar como uma ameaça, tipo se você envenenar o Gojo. A próxima habilidade da técnica do ilimitado é o azul. Ele é basicamente a versão reforçada do ilimitado neutro. É o subproduto gerado quando o usuário amplia o ilimitado com energia amaldiçoada negativa, que é basicamente energia amaldiçoada padrão e comum, e acaba resultando em um vácuo. E através desse vácuo, o próprio mundo é forçado a se corrigir e preencher o espaço negativo, o que faz com que toda a matéria dentro daquele alcance seja puxada, que é basicamente o que o azul faz, né? Uma bola azul que puxa as coisas. E o azul é uma habilidade que pode ser meio que carregada para ficar mais forte, onde ao invés de puxar só um pouquinho algo em uma direção, o usuário consegue criar um centro de gravidade em um espaço específico que atrai literalmente toda a matéria, esmagando tudo como se fosse um buraco negro. Ele também pode mover o ponto de gravidade como ele quiser, aumentando bastante as capacidades destrutivas. Além disso, o Gojo consegue usar o azul para empoderar seus ataques, tipo o que ele fez na luta contra o Sukuna, reforçando seus socos. E daí, indo para a terceira habilidade da técnica ilimitado, nós temos a inversão do azul, que é o vermelho. Se o azul vem da energia negativa colocada no ilimitado, o vermelho, que é o oposto, vem da energia positiva. É por isso que o Gojo só usou o vermelho contra o Toji depois que ele conseguiu passar por aquela ascensão, que foi quando ele desbloqueou a energia reversa, e é também o que fez ele se curar. E o vermelho é basicamente o completo oposto do azul. Ele ativa uma divergência da infinidade, causando uma força repulsiva muito poderosa, que joga os alvos pra longe. E o vermelho, por ser feito usando energia positiva, acaba custando pelo menos o dobro de energia amaldiçoada que o azul. E quando você consegue dominar essas duas técnicas, tem uma técnica final, que tá fora das técnicas padrões. Algo que é um segredo até mesmo dentro do próprio clã Gojo, que é o vazio roxo. É basicamente você colidir o lapso e a reversão do ilimitado, o azul e o vermelho, a atração e a repulsão, o positivo e o negativo. Uma força que tá puxando com uma força que tá empurrando, o que resulta na criação de uma massa imaginária cujo único resultado é a destruição absoluta. Um ataque que simplesmente causa um estrago absurdo, sendo o segundo ataque mais potente que nós vimos até hoje em Jujutsu Kaisen. E o ilimitado também tem algumas outras habilidades que não são exatamente comuns ou não se encaixam nessas três padrões aí base. A primeira delas é que o Gojo consegue se teleportar. Ele basicamente comprime o espaço entre ele e a localização que ele quer ir. Ele também consegue teletransportar outras pessoas com ele, foi o que ele fez com o Yuji, e também teletransportar outras pessoas sem ele, que é o que ele fez com o Inumaki e com o Panda. Mas pra fazer isso, pelo visto, é mais complicado. Ele precisa fazer todo um cast ali, desenhar uma parada no chão. Talvez tenha como aprimorar isso até chegar num ponto onde ele olhe pra pessoa e já consiga teletransportar ela pra onde ele quiser automaticamente, mas não sabemos. E daí vamos pra sua expansão de domínio, o vazio ilimitado. Diferente da do Sukuna, ela não é sem barreira, ela é uma expansão com barreira, mas ela é muito poderosa, sendo literalmente a expansão mais poderosa do verso de Jujutsu Kaisen, a expansão que é mais vitória garantida quando acerta. Ela cria um espaço metafísico que faz com que as vítimas recebam todos os tipos de informações e estímulos infinitamente. É tanta informação que a pessoa fica completamente incapaz de agir. Nem o Sukuna conseguiu tancar. Tá na tela agora como ele ficou depois de tipo meio segundo dentro da expansão do Gojo. Maldições de grau especial muito poderosas, tipo Jogo, Mahito e enfim, ficaram 3 minutos atordoados por tomar a expansão do Gojo por 0.2 segundos. Imagina se ele usar a expansão normal e você ficar lá dentro por tipo 2 minutos. Você fica literalmente vegetativo. E todo mundo que estiver dentro da expansão vai ser um alvo, com exceção de quem o Satoru estiver encostando. E, inclusive, é dito que em termos de força pura, o domínio do Gojo é igual ao do Sukuna. Ele só perdeu nos confrontos porque o domínio do Sukuna é aberto, o que permitiu que ele destruísse a barreira do vazio ilimitado. Inclusive, o fato dele conseguir abrir esse domínio por 0.2 segundos é um grande feito que mostra como o controle dele é preciso. E de certa forma, isso é graças aos 6 olhos. Como eu falei, os 6 olhos são uma das técnicas herdadas
do clã Gojo. E o que eles fazem é conceder ao portador uma percepção e controle bizarros da energia amaldiçoada, realmente no nível atômico. Eles funcionam como se fosse uma visão infravermelha de alta definição que permitem que ele consiga ver o ambiente por meio do fluxo de energia amaldiçoada. Ele também consegue ver a técnica amaldiçoada de um feiticeiro e determinar sua natureza. Ele também consegue manipular a energia amaldiçoada com extrema precisão, tendo uma eficiência muito alta, o que torna os 6 olhos basicamente essenciais para conseguir usar 100% do ilimitado, que gasta muita energia. Os 6 olhos buffam tanto o controle sobre a energia amaldiçoada do usuário que o próprio Yuta, que tem muito mais energia que o Gojo, comentou que se eles fossem lutar, a energia dele acabaria e a do Gojo não. Simplesmente porque o Gojo tem um controle muito preciso, ele não desperdiça energia. O único ponto fraco dos 6 olhos é que eles são uma habilidade passiva, tá sempre ali, não tem como ser desativado. E mesmo que não gaste energia amaldiçoada, por ser muita informação, muita coisa muito precisa, acaba meio que sobrecarregando o cérebro do Gojo, meio que cansando o olho dele. É tipo o Sharingan, sabe? O Mangekyo. É por isso que o Gojo tá sempre cobrindo seus olhos com alguma coisa, senão ele ficaria sobrecarregado inutilmente. Daí ele descobre quando vai lutar, porque aí sim vai ser útil. E bom, o Gojo também tem energia reversa, como eu falei. Ele consegue criar cortinas, que são aquelas barreiras. Ele sabe domínio simples, embora quase nunca use por causa do Mugen. E ele também sabe algo chamado emoção da pétala decadente, que é uma arte secreta de antidomínio exclusivamente passada nos 3 grandes clãs. Ela envolve o usuário com energia amaldiçoada que contra-ataca o acerto garantido de um domínio no momento que faz contato. Ele aprendeu quando era criança, mas só foi usar na luta contra o Sukuna. É basicamente a evolução de um domínio simples. Só que como o santuário malevolente do Sukuna era muito poderoso, acabou que não anulou totalmente o acerto garantido e só enfraqueceu o dano. E bom, com isso cobrimos os 2 feiticeiros de grau especial mais poderosos de Jujutsu Kaisen. Os 2 personagens que são tão mais poderosos que todo o resto que nem faz sentido comparar. E antes de continuar com a lista, eu quero rapidinho comentar sobre o Itadori de Jujutsu Kaisen módulo. Pra quem não tá ligado, o Jujutsu Kaisen teve uma continuação que se passa 68 anos no futuro. E lá a gente vê que o Itadori tá muito poderoso. Aí na tela tá o resultado de um único desmantelar dele. Ele deu IK no Mahito antes mesmo que ele conseguisse abrir a expansão de domínio. Enfim, ele tá bem forte. Então tem muita gente comentando que ele estaria no nível do Gojo e do Sukuna. A parada é que ainda assim, ele não é um feiticeiro de grau especial, ele é simplesmente muito poderoso. Então eu vou deixar pra falar dele em outro vídeo, que vai ser feiticeiros que eram pra ser de grau especial, mas não são. Ou feiticeiros no nível de grau especial, enfim, alguma coisa do tipo. Então deixa aí nos comentários sua sugestão de personagem e bora continuar aqui com o vídeo. Indo pro próximo, nós temos o Yuta. Ele não é tão poderoso quanto o Gojo e o Sukuna, que eu já falei até então, mas ainda assim é muito forte. Na verdade, ninguém é tão poderoso quanto o Gojo e o Sukuna. E o Yuta começou a sua vida sendo um humano amaldiçoado, ele não era um feiticeiro desde o começo. Só que na verdade não era ele quem era amaldiçoado, e sim a sua amiga, Rika. Bom, vamos lá. Em Jujutsu Kaisen, tirando quem tem restrição celestial pra ter absolutamente zero de energia, tipo a Maki ou o Toji, todo mundo tem energia amaldiçoada. Literalmente, até os seres humanos normais. Só que eles têm uma quantidade tão pequena que daí é irrelevante. Acontece que o Yuta, mesmo não sendo um feiticeiro, tinha uma quantidade de energia extremamente bizarra. Pra ser mais específico, ele tem a segunda maior reserva de energia amaldiçoada de Jujutsu, só ficando atrás do Sukuna. E tem até uma teoria do porquê disso. O Yuta é confirmado como sendo descendente de Michizane Sugawara, que é um dos 3 grandes espíritos vingativos do Japão. Basicamente um feiticeiro que foi muito forte. Ele inclusive também é um ancestral do Gojo. Só que além disso, nessa luta contra Takako Uro, ela fica acusando ele de ter sangue Fujiwara, sendo que os Fujiwara são rivais do Sugawara. Então talvez o Yuta tenha uma linhagem meio Romeu e Julieta aí. Então se ele realmente for descendente de 2 dos 3 grandes espíritos vingativos, faz sentido ele ter tanta energia amaldiçoada e ter tanto talento. E sim, rapaziada, o Yuta é extremamente talentoso e não é só pelo fato dele ter a Rika, que é muito poderosa. Em poucos meses como feiticeiro, ele já conseguiu aprender energia reversa, uma coisa que o Gojo demorou tipo 16 anos mais estar à beira da morte pra conseguir aprender, e que 99% dos feiticeiros não sabem. Não só isso, como ele também consegue usar energia reversa pra curar os outros, coisa que tipo, só ele, o Sukuna e a Shoko conseguem fazer. Nem o Gojo consegue fazer isso, e lembrando novamente que o Yuta é um feiticeiro há tipo 3 anos. E a energia reversa do Yuta também é em geral muito poderosa. Uraumi, por exemplo, não estava conseguindo remover o veneno do sangue do Chozo usando energia reversa. O Yuta, por outro lado, demonstrou conseguir sim, quando ele oferece curar o Naoya que estava sendo vítima do veneno do Chozo. Ou seja, ele não só ia fazer algo que a Uraumi não consegue, como ainda ia fazer isso em outra pessoa. Mais difícil ainda. E a Uraumi é tipo a dupla do Sukuna. E bom, a gente nunca viu o Yuta usando o domínio simples ou coisas do tipo, mas ele com certeza também sabe. Agora bora lá falar da Rika. Inicialmente, a Rika era um espírito amaldiçoado que ficava ali meio que seguindo ele e não era exatamente controlável. Só que em Jujutsu Kaisen 0, ele meio que liberou ela. E a partir daí, a Rika que fica com ele é uma versão muito mais fraca e que é um Shikigami. E sim, rapaziada, ela é mais fraca mesmo, não tem discussão. A Rika antiga podia ficar manifestada o dia inteiro e copiar técnicas só de olhar, enquanto essa atual é limitada a 5 minutos e tem que consumir uma parte do corpo da pessoa pra conseguir
conseguir copiar a técnica dela. Mas ainda assim ela é muito forte. Vamos lá, primeiramente ela é muito resistente, rápida e forte em geral. O Itadori, que é conhecido por ser muito forte, não estava conseguindo mover nenhum músculo quando a Rika estava segurando ele. E ela pode ser manifestada de duas formas. A primeira é de uma maneira não completa. Ele consegue invocar tipo um braço ou sei lá, metade dela pra fazer uma coisa ou outra, e daí é muito mais fraco do que o normal. Inclusive foi essa versão mais fraca que estava segurando o Itadori. E tem a manifestação completa, que é quando ele se conecta a ela pelo seu anel. Essa manifestação dura no máximo 5 minutos por dia e tem várias funções. A primeira é que ela serve como um inventário para vários instrumentos que o Yuta colocou ali. A segunda é que o Yuta consegue usar o estoque de energia amaldiçoada dela para meio que reabastecer sua própria energia, que é dito várias vezes como sendo infinito. Não dá pra saber se ele é literalmente infinito ou se ele é só tão grande que é basicamente impossível acabar. Ela também consegue soltar um super raio reto de energia amaldiçoada, que é muito poderoso. E ela inclusive consegue soltar esse raio sem o Yuta estar ali com ela, mas aí fica muito mais fraco do que se ele estiver junto ajudando. E a principal coisa é que ela serve pra fazer a técnica inata do Yuta funcionar. A técnica do Yuta é a cópia. Ele consegue copiar as técnicas inatas de pessoas que tiveram partes do corpo consumidas pela Rika. E não precisa ser ali na hora. Se ela tiver consumido a parte de alguém há um ano atrás, ele vai conseguir usar a técnica a qualquer momento que ele invocar ela. Agora bora pras técnicas que ele copiou. Ele copiou a fala amaldiçoada do Inumaki. Inclusive, como ele tem muita energia amaldiçoada, ele usa bem melhor do que o próprio Inumaki. Ele copiou a técnica de Shikigami do Druvlak Dawala. Ele copiou a manipulação do céu da Uro. Ele inclusive usa até o quebra-gelo fino. Ele copiou a extinção de técnica da Anja e ele inclusive usou a técnica máxima dela, que é a escada de Jacó. Ele copiou o cajado de guerra G do Charles. Ele copiou o santuário do Sukuna. E ele copiou a técnica de transplante cerebral do Kenjaku. Com isso, ele trocou de corpo com o Gojo, que tinha morrido pro Sukuna. E nisso, ele recebeu acesso às técnicas do Gojo. No caso, o ilimitado, os 6 olhos, o azul, o vermelho, o roxo e o vazio ilimitado, que é a expansão. Só que como o Yuta só consegue manter as técnicas copiadas por 5 minutos por dia, ele não ia conseguir ficar muito tempo no corpo do Gojo. Iam passar os 5 minutos e ele ia meio que perder a capacidade de usar a técnica copiada do Kenjaku, daí ia só morrer no corpo do Gojo. Então ele teve que voltar pro corpo dele. E além disso, o Yuta tem a sua própria expansão de domínio, que é o amor mútuo autêntico. Dentro dela tem um monte de katana, tipo muitas mesmo, e cada katana representa uma técnica que ele já copiou. Daí quando ele pega a katana, ele consegue usar. Além disso, ele consegue imbuir alguma técnica que ele já tenha copiado como um acerto garantido do domínio. A única vez que a gente viu essa expansão na prática foi contra o Sukuna, e naquele caso ele imbuiu o acerto garantido com a extinção de técnica da Anja, o que fez com que o Sukuna tivesse que usar a cesta de Vimioka, senão ele ia ser expulso do seu receptáculo. E bom, indo pro próximo, bora falar do primeiro grande oponente que o Yuta derrotou, que foi o Geto, que também foi o único e melhor amigo do Gojo. A técnica do Geto é muito simples, porém muito poderosa. Ela é a manipulação de maldições. Ela permite que ele capture e controle qualquer maldição que tenha derrotado. E se ele for 2 graus acima da maldição, ele não precisa nem derrotar, é só capturar direto e instantaneamente. Então, considerando que ele é grau especial, ele só precisa derrotar maldições de grau 1 e especial. E é muito estranho isso, é muito estranho pra mim uma técnica funcionar baseada no grau da pessoa. Como que a técnica sabe qual que é o grau das maldições e dele? Como que as regras da sociedade Jujutsu se aplicam, sabe? Pra mim faria muito mais sentido se fosse uma questão de força. Se ele for muito mais poderoso do que a maldição, ele consegue capturar ela instantaneamente. Então vamos supor que o Sukuna, por exemplo, pegasse o corpo do Geto e fosse usar a técnica dele, igual ele faz com o Megumi. Mesmo que ele vá numa maldição de grau especial, tipo Mahito, ele é muito mais forte que o Mahito. Então ele não precisaria derrotar ele. Mas não é o caso, como ambos são graus especiais, ele teria que derrotar o Mahito. O que pra mim não faz muito sentido, como que a técnica sabe, tá ligado? Bom, de qualquer modo, não tem um limite pra quantidade de espíritos que o Geto consegue capturar. Durante o cortejo dos Yokai, ele falou que tinha 6.462, e ele não parecia estar mentindo. 2.000 foram liberadas em Kyoto e Shinjuku, e 4.000 foram usadas na sua luta contra o Yuta, pra ser mais específico no Uzumaki. Falando nele, o Uzumaki é a técnica máxima da manipulação de maldições. Ele basicamente pega várias maldições e funde em um único ataque. O Kenjaku tinha comentado que inicialmente parecia uma habilidade muito ruim, porque você estava desperdiçando maldições, só que a questão é que o Uzumaki fica muito mais poderoso quando você coloca espíritos poderosos ali. Vale muito mais um único espírito de grau especial do que, sei lá, 1.000, 2.000 até 3.000 de grau 2 e 1. E tem uma outra coisa da manipulação de maldições que a gente não sabe se o próprio Geto sabia, já que só o Kenjaku usou, que é o fato de que quando você pega uma manipulação de grau especial, você consegue usar a técnica dela uma única vez, que foi o que o Kenjaku fez usando a transfiguração inerte do Mahito. E o Geto também é capaz de usar aquela técnica de barreira da cortina. E uma coisa curiosa é que muita gente fala que o Geto é fraco, porque ele não tem expansão de domínio, não tem energia reversa. Só que, rapaziada, vocês têm que entender uma coisa. Jujutsu Kaisen 0 é basicamente o começo de Jujutsu, tanto que o Yuta era pra ser o protagonista antes do Itadori. Nessa época, o Gege não tinha as coisas feitas. Parece uma desculpa esfarrapada, mas é literalmente isso. Não existia expansão de domínio quando tinha Jujutsu Kaisen 0. Se o Geto aparecesse como um personagem no meio de Jujutsu normal, ele seria muito mais poderoso. Ele teria expansão de domínio,
teria energia reversa, ele teria tudo normal, igual os outros graus especiais. E de qualquer modo, mesmo que ele seja objetivamente mais fraco do que os outros graus especiais, a técnica dele cumpre muito bem os requisitos. Já que, né, se ele pegar tipo 10 mil maldições e simplesmente liberar elas em qualquer país, acabou, o país vai ser dizimado. A pessoa normal nem consegue enxergar a maldição. E bom, aproveitando que acabei de falar do Geto, bora falar de quem tomou o corpo dele, que é o Kenjaku. Diferente de todos os outros da lista, o Kenjaku não é confirmado como um grau especial, mas eu vou colocar ele aqui porque ele tomou o corpo do Geto. Eu já vou explicar como a técnica dele funciona, mas por ele estar no corpo de um grau especial, ele obviamente é grau especial. Eu não tô colocando ele aqui porque ele simplesmente é muito poderoso, senão teriam vários outros personagens. É porque ele literalmente tá no corpo de alguém que era grau especial e consegue usar as habilidades dessa pessoa. Então vamos lá. O Kenjaku é basicamente o grande vilão de Jujutsu Kaisen. Ele pode não ser o feiticeiro mais poderoso, mas ele definitivamente foi o mais influente. Pra começar, ele é um cara extremamente inteligente e manipulador. Aquele cara que fica pelos fundos moldando a sociedade e você nem sabe que ele existe. E ele tá fazendo isso há muito tempo, no mínimo 1000 anos, já que ele tava vivo na Era Heian. Só que diferente do Sukuna, ele não tava vivo há muito tempo atrás, depois virou um objeto amaldiçoado e reencarnou atualmente. Ele literalmente viveu durante esse tempo todo. Isso é possível graças à sua técnica transplante de cérebro. Ela permite que ele troque de corpo com outra pessoa, mesmo se estiver morta. E depois do transplante, a técnica deixa uma cicatriz costurada ali, a qual ele não consegue curar. Isso faz parte de um voto vinculativo. E quando ele tá dentro do corpo de alguém, ele ganha acesso às suas memórias, técnica inata e até acesso à energia amaldiçoada. É tão real que nem os 6 olhos conseguiu reconhecer o impostor, porque é literalmente a energia amaldiçoada do hospedeiro. Além disso, mesmo quando ele troca para outro corpo, ele ainda consegue usar as técnicas que ele pegou dos corpos anteriores. Só que tem um limite de quantas técnicas o seu cérebro consegue armazenar antes de ficar sobrecarregado. A gente não sabe qual limite é esse, mas deve ser 2. Isso porque a gente só vê ele usando a manipulação de maldições do Geto, que é o corpo atual, e a técnica da mãe do Itadori, que era o corpo anterior. Não vimos de ninguém do passado, tipo a manipulação de sangue que ele teria pego do corpo do Noritoshi Kamo. E bom, bora lá. Não sabemos literalmente todos os corpos que ele habitou, mas sabemos vários. Talvez esses sejam todos, talvez não, enfim. Há 400 anos atrás, ele estava no corpo de uma pessoa desconhecida. E foi naquele momento que ele saiu fazendo votos vinculativos para poder reviver os feiticeiros no futuro. É o corpo que mostra ele conversando com o Kashimo, por exemplo. Daí depois, ele entrou no corpo do Noritoshi Kamo, que era o líder do clã Kamo. E enquanto no corpo desse cara, ele fez um monte de experimento bizarro e horrível, incluindo a fusão de seres humanos com maldições, o que resultou nas pinturas da morte, tipo Chozo, Ezo e Ketizo. E foi graças aos feitos do Kenjaku no corpo desse cara que ele foi considerado a ovelha negra do clã Kamo. Sendo que, pô, o cara nem era ruim, tá ligado? Foi só o Kenjaku. Aí depois, em algum momento, ele entrou no corpo da Kaori Itadori, que é a mãe do Yuji. E enquanto no corpo dela, ele deu dali, né, vamos falar assim, com o pai do Itadori, e nisso nasceu o Itadori. Inclusive, o pai do Itadori sabia que ela não era exatamente a Kaori que ele conhecia, porque ele sabia que ela tinha morrido e simplesmente do nada voltado. O avô do Itadori até tentou avisar várias vezes, é mó creepy, mó bizarro isso, mas o cara não tava nem aí não. É o luto, né, fazer o quê? E o motivo dele ter feito isso, né, dado a luz ao seu filho Yuji, é pra fazer um receptáculo pro Sukuna no jogo do abate. É por isso que o Itadori consegue aguentar o Sukuna tão bem. E daí depois disso ele foi pro corpo do Geto. E bom, ele usa a manipulação de maldições melhor do que o próprio Geto, ele parece saber mais da técnica do que ele. A gente vê isso, por exemplo, na luta contra Yuki, onde ele faz mini Uzumakis. E além disso, também vimos ele usando a técnica de antigravidade da mãe do Itadori. Só que uma coisa legal é que o Kenjaku sabe usar energia reversa. E assim como o Gojo tem o azul que serve pra puxar, mas consegue usar energia reversa pra transformar em vermelho e empurrar, o Kenjaku também consegue usar energia reversa na antigravidade pra poder fazer gravidade. Então, ao invés de negar a gravidade, ele consegue aumentar a gravidade. Foi com essa técnica, inclusive, que ele conseguiu sobreviver ao buraco negro da Yuki. E ele também tem expansão de domínio, que é a profusão uterina. Literalmente não nos é mostrado o que ela faz, só que ela é uma expansão de domínio sem barreira, tipo a do Sukuna. E o acerto garantido dela feriu muito a Yuki, que também é uma feiticeira de grau especial, no caso a que eu vou falar agora. A Yuki tinha uma mentalidade parecida com o Geto. Na verdade, foi ela que fez o Geto ter essa mentalidade e esse objetivo de livrar o mundo das maldições. A diferença é que ela não é radical igual a ele e não quer exterminar todos os humanos. Ela quer uma forma mais, né, razoável. E a técnica dela é a Fúria Estelar. Ela permite que a Yuki conceda massa virtual a si mesma e a seu Shikigami Garuda, que veio junto da técnica. Só que como essa massa é virtual, né, uma massa imaginária, ela não altera o peso real ou a durabilidade dela. Ela não fica pesada, lenta, nada do tipo. Só que a força física dos seus ataques é aumentada para o nível equivalente à massa adicionada. Então ela não tem nenhum tipo de efeito negativo. E apesar do Shikigami dela conseguir lutar independentemente dela, normalmente ela usa ele como um instrumento amaldiçoado. Na luta contra o Kenjaku, ele invoca uma maldição de grau especial que, mano, só de olhar pra essa maldição dá pra saber que ela é muito poderosa. E daí essa maldição foi evaporada com um único ataque. E não era nem um ataque especial, não. Ela só colocou um monte de massa na Garuda, fez ela em uma bola e chutou. A Yuki é quem tem os ataques mais poderosos do verso de Jujutsu Kaisen. Tipo, os ataques comuns, tá ligado? Os socos, os chutes,
os ataques normais dela são os mais poderosos. Isso porque eles são muito devastadores, assim. Isso porque ela consegue colocar muita massa nela ou no Shikigami. Tanta massa que quando ela percebeu que ela não ia ganhar do Kenjaku e que ela ia morrer, ela colocou tanta massa em si mesma que virou um buraco negro. O próprio Kenjaku falou que se não fosse ela se restringindo com sua força de vontade e as barreiras da Tengen, esse ataque destruiria o mundo. Ela é a única personagem de Jujutsu que tem um potencial planetário, nenhum outro conseguiria destruir o planeta Terra. Ele só conseguiu sobreviver a isso por causa da técnica de antigravidade da mãe do Itadori, que era literalmente um counter perfeito pro buraco negro. E bom, ela também tem uma expansão de domínio que pode ser imbuída com a sua técnica inata, mas a gente não sabe o que faz, já que ela não usou. Provavelmente porque ela saberia que não conseguiria ganhar num duelo de domínios contra o Kenjaku, já que o dele é mais refinado, né, até sem barreira. E ela também sabe usar domínio simples e energia amaldiçoada reversa. Embora a gente não tenha visto ela usando energia reversa pra nada além de se curar. Teoricamente, já que a técnica dela adiciona massa, com energia reversa seria legal se ela conseguisse remover massa. Mas aí sei lá como é que isso daí seria útil também. Talvez pra ficar muito rápida e leve, mas não parece muito útil não.